Vou começar dizendo algo que pode incomodar algumas pessoas, mas que preciso dizer com toda a honestidade médica que aprendi ao longo de décadas escutando histórias reais dentro do consultório. Existe uma fruta que tem sido estudada exaustivamente pela ciência moderna. Uma fruta comum, que provavelmente você já viu na feira e que possui propriedades tão extraordinárias para a saúde da próstata e para a potência masculina, que parece quase improvável que algo tão simples possa ter efeitos tão profundos. Mas aqui está a questão que quero que você entenda desde já. Este vídeo não é apenas sobre essa fruta, é sobre como nós mulheres, especialmente as que estamos entre os 45 e os 65 anos, temos carregado nas costas não apenas a nossa própria saúde emocional, mas também a responsabilidade silenciosa pela saúde integral dos homens que amamos, muitas vezes esquecendo que cuidar do outro sem cuidar de nós mesmas é uma forma refinada de autodestruição. Fique até o final, porque vou revelar não só qual é essa fruta e como ela funciona biologicamente, mas também vou desmontar um mito profundamente enraizado sobre o que significa realmente amar alguém de forma madura, sem perder a própria identidade no processo. Antes de continuar, preciso que você faça algo por mim e por você mesma. Se este tema ressoa com você, se alguma vez já sentiu que estava fazendo mais pelo bem-estar do seu parceiro do que ele fazia por si mesmo, ou se alguém já te disse que você era forte demais para precisar de amor, deixe um comentário aqui embaixo dizendo exatamente isso. Escreva. Diga-me se alguma vez te disseram que você era forte demais para amar. E se inscreva neste canal, porque o que vou compartilhar hoje vem de anos de prática clínica, de conversas profundas com mulheres reais que precisaram reaprender a se colocar em primeiro lugar sem culpa. Então vamos direto ao ponto médico, porque sei que você veio aqui buscando informação concreta e não promessas vazias. A fruta da qual estou falando é a romã. Sim, aquela fruta de casca dura e sementes vermelhas brilhantes, que parece trabalhosa de descascar, mas que guarda dentro de si um arsenal bioquímico impressionante. A romã contém compostos chamados punicalaginas, que são polifenóis extremamente potentes, com capacidade antioxidante superior até mesmo a do vinho tinto e do chá verde. Estudos publicados em revistas médicas de alto impacto, como o Journal of Urology, demonstraram que o consumo regular de suco de romã puro sem açúcares adicionados pode reduzir significativamente os níveis de PSA em homens com câncer de próstata em estágio inicial. Além de melhorar a função erétil através do aumento da biodisponibilidade do óxido nítrico, que é a molécula responsável pela vasodilatação necessária para uma ereção saudável. Mas aqui entra algo que aprendi depois de anos escutando mulheres no consultório. Quando falamos de saúde masculina, especialmente de temas como próstata e potência sexual, raramente falamos do contexto emocional e relacional, no qual esses problemas aparecem. Conheci Mariana, uma paciente de 52 anos, que veio até mim não porque tivesse um problema de saúde física, mas porque estava exausta. Seu marido havia recebido um diagnóstico de hiperplasia benigna da próstata e, junto com isso, começou a ter dificuldades de ereção. Mariana, como tantas mulheres que conheço, assumiu a missão de resolver o problema. Pesquisou tratamentos, comprou suplementos, preparou sucos naturais, marcou consultas com urologistas. Tudo isso enquanto continuava trabalhando em tempo integral, cuidando da casa e gerenciando a vida emocional de todos ao redor. O que ela não percebia é que estava fazendo tudo isso sozinha. Seu marido, passivo diante do próprio corpo, esperava que ela encontrasse a solução mágica. E Mariana, sem perceber, estava reproduzindo um padrão que acompanhava desde jovem. Acreditar que amar significava carregar o peso do outro, mesmo quando esse peso não era dela para carregar. A romã funciona, e vou explicar exatamente como, mas antes preciso que você entenda uma verdade clínica fundamental. Nenhuma fruta, nenhum suplemento, nenhum tratamento médico funciona plenamente quando a pessoa não assume responsabilidade ativa pela própria saúde. E nós, mulheres maduras,
Precisamos parar de ser as curandeiras não remuneradas dos homens que amamos, especialmente quando isso nos custa nossa própria energia vital. A madurez emocional começa no dia em que você deixa de justificar o injustificável. E isso inclui justificar a passividade de um homem adulto diante da própria saúde. Voltando à ciência, porque ela nos ancora quando as emoções ameaçam nos confundir. A romã atua em vários níveis biológicos, simultaneamente. Primeiro, seus antioxidantes combatem o estresse oxidativo, que é um dos principais fatores envolvidos tanto no envelhecimento celular da próstata quanto na disfunção endotelial, que é a incapacidade dos vasos sanguíneos de se dilatarem adequadamente. Quando os vasos sanguíneos do pênis não conseguem relaxar e se encher de sangue, a ereção simplesmente não acontece, independentemente do desejo ou da estimulação. Segundo, a romã tem propriedades anti-inflamatórias potentes. A inflamação crônica de baixo grau é um dos grandes vilões silenciosos da saúde masculina após os 50 anos. Ela está envolvida não apenas em problemas prostáticos, mas também em doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e até em declínio cognitivo. Terceiro, e isso é fascinante do ponto de vista da fisiologia, a romã aumenta os níveis de testosterona de forma natural e suave. Um estudo realizado na Escócia mostrou que homens e mulheres que consumiram suco de romã durante 2 semanas tiveram um aumento médio de 24% nos níveis de testosterona salivar. Testosterona não é apenas o hormônio da libido. É também o hormônio da vitalidade, da massa muscular, da clareza mental e da motivação. Agora, deixe-me fazer uma pergunta que pode incomodar um pouco. Quantas vezes você já se pegou pesquisando soluções para os problemas de saúde do seu parceiro enquanto negligenciava os seus próprios sintomas? Quantas vezes você adiou aquela consulta com o ginecologista, aquele exame de densitometria óssea, aquela avaliação hormonal que você sabe que precisa fazer porque estava ocupada demais cuidando de todo mundo menos de você mesma? Isso não é amor, minha querida. Isso é um padrão de apego ansioso disfarçado de generosidade. E ele tem raízes profundas na forma como fomos socializadas para acreditar que nosso valor está diretamente ligado à nossa capacidade de servir e de nos anular. O sistema nervoso de uma mulher que vive assim, constantemente em modo de cuidadora hipervigilante, entra em um estado crônico de ativação simpática. Isso significa que seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, permanecem elevados por períodos prolongados. O cortisol crônico destrói a qualidade do sono, aumenta a gordura abdominal, reduz a libido, piora a memória, acelera o envelhecimento da pele e aumenta o risco de doenças autoimunes. Então, quando você se dedica obsessivamente a resolver os problemas de saúde do outro, enquanto ignora os seus próprios sinais de exaustão, você não está sendo nobre, está sendo autodestrutiva. E isso precisa ser dito com clareza, sem romantização. Voltando à romã, porque ela merece toda a nossa atenção científica. Para que os benefícios sejam reais e mensuráveis, a dose importa. Estudos clínicos utilizaram entre 250 e 500 mililitros de suco de romã puro por dia, o que equivale aproximadamente a uma romã inteira. O ideal é consumir o suco fresco, feito em casa, sem adição de açúcar, ou comer as sementes diretamente. Sucos industrializados, mesmo aqueles que dizem conter roma, geralmente têm quantidades insignificantes da fruta e excesso de açúcares adicionados, o que anula completamente os benefícios e ainda adiciona riscos metabólicos. Outra opção é o extrato de romã, em cápsulas, padronizado em punicalaginas, que pode ser encontrado em lojas de suplementos de qualidade. Mas atenção, e isso é importante, suplementos não são regulados com o mesmo rigor que medicamentos. Então, a procedência e a qualidade fazem toda a diferença. Conheci também Teresa, 58 anos, que me procurou porque estava em um relacionamento onde ela se sentia completamente invisível. Seu companheiro tinha problemas de ereção há anos, mas se recusava a procurar ajuda médica. Ele dizia que era normal da idade,
que não queria tomar remédios, que não gostava de médicos. Teresa, por sua vez, internalizava a rejeição sexual como se fosse uma falha dela. Achava que talvez não fosse mais atraente, que talvez tivesse engordado demais, que talvez não soubesse mais seduzir. Ela me disse algo que nunca vou esquecer. Doutora, eu me sinto como se estivesse implorando por migalhas de atenção. Quando conversamos mais profundamente, descobrimos que Teresa estava confundindo intimidade com intensidade. Ela achava que precisava fazer mais, ser mais, dar mais, para merecer ser desejada. Mas a verdade é que nenhum esforço unilateral cria conexão genuína. Intimidade real exige presença mútua, vulnerabilidade compartilhada e responsabilidade emocional de ambos os lados. A romã pode melhorar a circulação sanguínea, pode reduzir a inflamação, pode aumentar testosterona, mas nenhuma fruta do mundo vai consertar um relacionamento onde um dos parceiros se recusa a assumir responsabilidade pela própria saúde e bem-estar. E essa é uma verdade que dói, mas que liberta. Você não pode amar alguém até a cura se essa pessoa não está disposta a se cuidar. Você pode oferecer informação, pode preparar o suco de romã mais perfeito do mundo, pode sugerir com delicadeza que ele procure um médico, mas você não pode e não deve carregar nas costas a responsabilidade que é exclusivamente dele. Vamos falar agora sobre a próstata de forma clara e direta, porque informação de qualidade é poder. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz que fica logo abaixo da bexiga e envolve a uretra, o canal por onde passa a urina. Sua função principal é produzir parte do líquido seminal que nutre e transporta os espermatozoides. Com o envelhecimento, especialmente após os 50 anos, é extremamente comum que a próstata aumente de tamanho, uma condição chamada hiperplasia prostática benigna. Esse aumento comprime a uretra e causa sintomas como dificuldade para urinar, jato fraco, necessidade de urinar várias vezes durante a noite, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Esses sintomas impactam significativamente a qualidade de vida e, indiretamente, a função sexual. Porque um homem que acorda 5 vezes por noite para urinar está cronicamente privado de sono, o que reduz a testosterona, aumenta a irritabilidade e diminui a libido. A romã atua especificamente nesse cenário através de múltiplos mecanismos. Ela inibe a enzima 5-alfa-redutase, que converte testosterona em dihidrotestosterona, a forma de testosterona que, em excesso, estimula o crescimento exagerado da próstata. Além disso, a romã induz apoptose, que é a morte celular programada, em células prostáticas, que estão se multiplicando de forma descontrolada, sem afetar as células saudáveis. Isso foi demonstrado em estudos in vitro e em modelos animais, e os estudos clínicos em humanos, embora ainda precisem de mais replicação, mostram resultados promissores. Mas aqui está o que eu realmente quero que você compreenda. Saúde não é um evento isolado. É um sistema. Um homem que cuida da próstata comendo romã, mas que continua sedentário, fumando, bebendo em excesso, comendo ultraprocessados todos os dias e vivendo sob estresse crônico sem nenhuma estratégia de manejo, está apenas colocando um band-aid em uma hemorragia. E uma mulher que tenta compensar todos esses hábitos ruins do parceiro, através do próprio esforço, preparando refeições perfeitas enquanto ele continua pedindo fast food, está desperdiçando sua energia em uma batalha perdida. A madurez nos ensina que não podemos querer mais pela saúde do outro do que ele próprio quer. E aceitar isso não é desistir de amar, é amar de forma mais saudável, com limites claros e respeito próprio intacto. Deixe-me compartilhar algo sobre dopamina e oxitocina, porque esses neurotransmissores explicam muita coisa sobre por que algumas mulheres ficam presas em dinâmicas de cuidado compulsivo. A dopamina é o neurotransmissor da motivação, da recompensa, da busca. Quando você faz algo e recebe uma recompensa, mesmo que seja apenas um sorriso, um agradecimento, uma sensação de ser necessária,
seu cérebro libera dopamina e você sente prazer. Isso cria um ciclo de reforço. O problema é que, em relacionamentos disfuncionais, a recompensa é intermitente e imprevisível, o que paradoxalmente torna o comportamento ainda mais viciante. É o mesmo mecanismo das máquinas caça-níqueis. Você não sabe quando vai ganhar, então continua tentando, investindo, esperando. Já a oxitocina é o hormônio da vinculação, do apego, da conexão. Ela é liberada durante o contato físico, durante conversas profundas, durante o sexo, durante o cuidado. Mulheres tendem a ter níveis mais altos de oxitocina do que homens, o que nos torna biologicamente mais inclinadas a criar e manter vínculos, mesmo quando esses vínculos não são recíprocos. Quando você está constantemente tentando cuidar de alguém que não retribui esse cuidado, seu cérebro está em um conflito neuroquímico. A dopamina te empurra a continuar tentando, esperando a recompensa, que raramente vem. A ocitocina te mantém apegada, mesmo quando a lógica diz que você deveria se afastar. E o cortisol, o hormônio do estresse, inunda seu sistema, porque você está cronicamente em estado de alerta, tentando controlar o incontrolável. Essa tríade neuroquímica é exaustiva e, a longo prazo, adoecedora. Agora, vamos falar sobre potência sexual masculina, porque esse é um tema que ainda carrega muito tabu, mas que precisa ser discutido com maturidade. Potência não é apenas ereção. Potência é desejo, é energia, é presença, é capacidade de conexão. Um homem pode ter ereções perfeitas e ainda assim ser um amante medíocre se não houver presença emocional, escuta, reciprocidade, ternura. E o contrário também é verdade. Um homem que enfrenta dificuldades de ereção, mas que é emocionalmente presente, comunicativo, criativo e generoso, pode proporcionar experiências de intimidade profundamente satisfatórias. O problema é que nossa cultura reduz a sexualidade masculina à performance mecânica, e isso cria uma pressão enorme que, ironicamente, piora ainda mais a função erétil, porque a ansiedade de desempenho ativa o sistema nervoso simpático, que é incompatível com a ereção. A ereção requer ativação parasimpática, ou seja, relaxamento, segurança, presença. A Romã ajuda porque melhora a saúde vascular, e a ereção é, fundamentalmente, um evento vascular. Mas se o homem está ansioso, estressado, desconectado de si mesmo e do parceiro, a Romã sozinha não vai resolver. É aqui que entra a importância da comunicação, da terapia sexual quando necessário, da disposição de explorar a intimidade para além da penetração. E é aqui também que nós, mulheres, precisamos parar de assumir a responsabilidade emocional total pela vida sexual do casal. Você não é a terapeuta dele, você não é a mãe dele, você não é a responsável por curar as inseguranças dele. Você pode ser uma parceira empática, mas isso exige que ele também esteja disposto a fazer o trabalho emocional necessário. Tive uma paciente chamada Beatriz, 61 anos, que me disse algo que resume perfeitamente essa questão. Ela falou: "Doutora, eu passei 40 anos tentando ser a mulher perfeita para que ele se sentisse homem suficiente, e só agora percebo que nada do que eu fizesse seria suficiente, porque o problema nunca foi comigo." Beatriz tinha se tornado especialista em ler as emoções do marido, em antecipar suas necessidades, em modular o próprio comportamento para não desencadear a insegurança dele. Ela vivia em um estado constante de hipervigilância emocional, o que é absolutamente esgotante. Quando finalmente entendeu que não era a responsabilidade dela gerenciar o ego frágil dele, algo mudou. Ela começou a estabelecer limites, a expressar suas próprias necessidades, a parar de se contorcer emocionalmente para caber nas expectativas dele. E sabe o que aconteceu? Ele ficou desconfortável, porque homens acostumados a ter mulheres que fazem todo o trabalho emocional do relacionamento não sabem lidar quando elas param de fazer isso. Alguns aprendem, crescem, assumem responsabilidade,
Outros simplesmente saem em busca de outra mulher que aceite continuar fazendo o trabalho por eles. Isso pode parecer duro, mas é a verdade clínica que observo há décadas. E não estou dizendo isso para criar desconfiança ou amargura, mas para que você tenha clareza. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre reciprocidade, responsabilidade compartilhada e crescimento mútuo. Qualquer coisa fora disso é apenas uma pessoa carregando outra. E isso não é sustentável nem amoroso. É codependência disfarçada de devoção. Vamos voltar aos detalhes práticos sobre a romã, porque sei que você quer saber exatamente como incorporá-la na rotina. A melhor forma é consumir a fruta fresca. Para extrair as sementes sem fazer bagunça, corte a romã ao meio horizontalmente. Segure cada metade sobre uma tigela com a parte cortada virada para baixo e bata na casca com uma colher de pau. As sementes vão cair facilmente. Você pode comer as sementes puras, adicionar em saladas, misturar em iogurte natural, bater no liquidificador com um pouco de água e coar para fazer suco. Se optar pelo suco, consuma imediatamente após o preparo, porque os antioxidantes se degradam rapidamente quando expostos ao ar e à luz. Se preferir a praticidade do extrato em cápsulas, procure por produtos que indiquem a concentração de punicalaginas, idealmente acima de 40%. A dose usual é de 500 a 1000 miligramas por dia, mas sempre consulte um médico antes de iniciar qualquer suplementação, especialmente se você já toma medicamentos, porque a romã pode interagir com anticoagulantes e alguns antihipertensivos. Uma coisa que observo frequentemente é que mulheres da nossa geração têm uma capacidade incrível de pesquisar, aprender e aplicar conhecimentos sobre saúde, mas fazem isso quase exclusivamente em benefício dos outros. Você sabe tudo sobre próstata, colesterol, diabetes, pressão alta do seu marido. Mas quando foi a última vez que você investigou a fundo sua própria saúde hormonal, sua densidade óssea, sua saúde cardiovascular, sua função tireoidiana? Quando foi a última vez que você priorizou seu próprio bem-estar com a mesma dedicação que dedica ao dele? Essa assimetria não é acidental. Ela é resultado de uma socialização que nos ensinou que nosso valor está em servir, em cuidar, em nos anular. E desaprender isso é um dos trabalhos mais importantes da maturidade. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais, nos dá esperança. Não importa quantos anos você passou reproduzindo padrões disfuncionais, você pode literalmente reconectar seu cérebro. Cada vez que você escolhe um comportamento diferente, cada vez que você estabelece um limite, cada vez que você prioriza suas próprias necessidades sem culpa, você está criando novos caminhos neurais. No início, é desconfortável, porque os padrões antigos são como estradas pavimentadas, enquanto os novos são trilhas estreitas, mas com repetição e consistência. As novas trilhas se tornam estradas, e os padrões antigos começam a se desvanecer. Isso não é teoria motivacional vazia. Isso é neurociência aplicada. Agora, quero falar sobre algo que raramente é discutido: o impacto da saúde emocional na saúde física masculina. Homens, em geral, são socializados para reprimir emoções, para não demonstrar vulnerabilidade, para resolver tudo sozinhos. Essa repressão emocional crônica tem consequências fisiológicas diretas. Ela aumenta a pressão arterial, eleva os níveis de cortisol, reduz a imunidade, piora a qualidade do sono e, sim, afeta negativamente a função sexual. Um homem que não sabe nomear o que sente, que não sabe pedir ajuda, que carrega tudo dentro até explodir ou implodir, está em risco. E quando nós, mulheres, assumimos o papel de gestoras emocionais desses homens, tentando decifrar o que eles sentem, tentando resolver o que eles não verbalizam, nós não estamos ajudando, estamos perpetuando o problema. Estamos permitindo que eles continuem emocionalmente analfabetos, porque sempre tem alguém fazendo o trabalho emocional por eles. Se você realmente quer ajudar o homem que você ama,
a ter uma próstata saudável e uma potência sexual vigorosa, a melhor coisa que você pode fazer é parar de fazer por ele o que ele precisa fazer por si mesmo. Ofereça informação, sim. Compre romãs e deixe na fruteira, sim. Sugira que ele procure um urologista, sim. Mas não marque a consulta por ele. Não ligue para o consultório por ele. Não pesquise os sintomas dele enquanto ele está no sofá assistindo televisão. Ele é um adulto, e adultos precisam ser responsáveis pela própria saúde. Se ele não está disposto a fazer isso, o problema é dele, não seu. E aceitar isso não é falta de amor. É amor maduro, que respeita a autonomia do outro e preserva a própria integridade. Conheci Lúcia, 56 anos, que fez exatamente essa transição. Ela passou anos sendo a secretária de saúde do marido, lembrando ele de tomar remédios, marcando consultas, comprando suplementos. Um dia, cansada, ela simplesmente parou. Não avisou, não fez drama, apenas parou. Nas primeiras semanas, o marido ficou perdido. Reclamou, tentou fazer com que ela se sentisse culpada. Mas Lúcia se manteve firme. Ela disse: "Eu te amo, mas sua saúde é sua responsabilidade. E eu não vou mais carregar isso por você." Sabe o que aconteceu? Depois de um período de resistência, ele começou a assumir. Baixou um aplicativo para lembrar dos remédios, marcou as próprias consultas, começou a pesquisar sobre alimentação saudável. E o relacionamento melhorou, porque deixou de ser uma dinâmica de mãe e filho e voltou a ser uma parceria entre adultos. Vamos falar agora sobre os sesgos cognitivos que nos mantêm presas em padrões disfuncionais. Um dos mais poderosos é o viés do custo afundado. É aquele pensamento de: já investi tanto tempo, tanta energia, tanto amor nesse relacionamento, não posso desistir agora. Mas a verdade é que o tempo e a energia já gastos não voltam, independentemente do que você faça daqui para frente. A única pergunta relevante é: esse relacionamento, do jeito que está hoje, me nutre ou me esgota? Se a resposta honesta é que ele te esgota, então continuar investindo é apenas jogar mais recursos em um poço sem fundo. Outro viés comum é o da confirmação, que é a tendência de procurar e valorizar informações que confirmam o que já acreditamos. Se você acredita que precisa ser a salvadora do seu parceiro, você vai interpretar cada pequeno sinal de melhora como prova de que seu esforço está funcionando, ignorando os sinais muito maiores de que nada está realmente mudando. A memória emocional também desempenha um papel crucial. Nosso cérebro tem uma tendência a lembrar com mais intensidade dos momentos de pico emocional, sejam eles positivos ou negativos, e a esquecer a mediocridade cotidiana. Então, você pode estar em um relacionamento que é medíocre 90% do tempo. Mas se de vez em quando tem um momento de conexão intensa, seu cérebro vai supervalorizar esse momento e te fazer acreditar que vale a pena continuar. Isso é especialmente poderoso em relacionamentos intermitentemente reforçadores, onde a pessoa alterna entre comportamentos que te machucam e comportamentos que te fazem sentir amada. Essa intermitência é viciante, porque o cérebro nunca sabe o que esperar. Então fica em estado de alerta constante, buscando a próxima dose de recompensa. A romã, com todos os seus benefícios, não vai mudar nada disso. Ela pode melhorar a saúde física, mas a saúde emocional e relacional exige trabalho consciente, honestidade brutal consigo mesma e disposição para fazer escolhas difíceis. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Você está disposta a continuar sendo a versão de si mesma que se contorce para caber nas necessidades do outro? Ou está pronta para começar a viver a partir do seu próprio centro, das suas próprias necessidades, dos seus próprios limites? Quero falar agora sobre autorregulação emocional, porque essa é uma habilidade que poucas de nós aprendemos, mas que é absolutamente essencial para relacionamentos saudáveis. Autorregulação não é reprimir emoções,
é ter a capacidade de sentir o que você sente sem ser completamente dominada por isso, e de escolher conscientemente como responder em vez de reagir impulsivamente. Quando você está em um estado de desregulação emocional, seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional e pelo planejamento, fica offline. Quem assume o controle é a amígdala, a parte primitiva do cérebro responsável pelas respostas de luta, fuga ou congelamento. É por isso que quando você está muito ansiosa, muito irritada ou muito triste, você não consegue pensar com clareza, toma decisões impulsivas e diz coisas das quais se arrepende depois. Desenvolver autorregulação emocional envolve práticas concretas. Respiração diafragmática lenta, por exemplo. Ativa o nervo vago, que é o principal nervo do sistema parasimpático, responsável pelo relaxamento. Quando você respira profundamente, expandindo o abdômen na inspiração e soltando lentamente na expiração, você está literalmente enviando sinais ao seu cérebro de que está segura, o que desativa a resposta de estresse. Outra prática poderosa é o que chamo de pausa intencional. Quando você sentir uma emoção intensa surgindo, antes de falar ou agir, faça uma pausa de 10 segundos. Respire, sinta a emoção no corpo, nomeie-a mentalmente e só então decida conscientemente como quer responder. Esses 10 segundos podem parecer uma eternidade no início, mas eles são a diferença entre reagir de forma automática e responder de forma consciente. A romã, voltando a ela, também tem efeitos interessantes sobre o humor e a cognição. Estudos mostram que os polifenóis da romã atravessam a barreira hematoencefálica e exercem efeitos neuroprotetores, reduzindo a neuroinflamação e melhorando a função cognitiva. Em modelos animais, a suplementação com extrato de romã melhorou a memória e reduziu sintomas de depressão e ansiedade. Em humanos, os estudos ainda são preliminares, mas há indícios de que o consumo regular de romã pode melhorar o humor e a clareza mental. Isso faz sentido do ponto de vista bioquímico, porque a inflamação crônica não afeta apenas o corpo, afeta também o cérebro e está implicada em transtornos de humor. Mas, novamente, nenhuma fruta vai compensar um estilo de vida que te adoece. Se você está em um relacionamento onde não se sente vista, ouvida, valorizada, onde suas necessidades são constantemente minimizadas, onde você é tratada como um recurso a ser explorado em vez de uma pessoa a ser amada. Você pode tomar todo o suco de romã do mundo e ainda assim vai estar deprimida, ansiosa, exausta. Porque a saúde mental não é apenas química cerebral, é também contexto, é também relacionamentos, é também o quanto você se respeita e permite ser respeitada. Deixe-me contar sobre Fernanda, 53 anos, que me procurou porque estava com sintomas de depressão. Ela não conseguia mais sentir prazer em nada. Estava sempre cansada, tinha dificuldade de concentração, chorava sem motivo aparente. Quando investigamos mais a fundo, descobrimos que Fernanda estava em um casamento emocionalmente abusivo há mais de 20 anos. Não havia agressão física, mas havia desprezo constante, críticas sutis, invalidação sistemática dos sentimentos dela, controle financeiro, isolamento social. Fernanda tinha normalizado tudo isso, achava que era assim que casamentos eram, que ela precisava ser mais forte, mais paciente, mais compreensiva. Ela não entendia que seus sintomas de depressão não eram uma falha química aleatória do cérebro. Era uma resposta absolutamente lógica a um ambiente emocional tóxico. O corpo dela estava gritando: "Saia daqui, isso está te matando." Mas ela não estava escutando porque tinha aprendido a vida inteira a desconsiderar os próprios sinais internos. O trabalho com Fernanda não foi prescrever antidepressivos, embora em alguns casos eles sejam necessários e úteis. O trabalho foi ajudá-la a reconectar com a própria percepção, a validar o que ela sentia, a entender que não era loucura, era lucidez. Foi ajudá-la a ver que ela tinha escolhas, que não estava presa, que podia reconstruir a vida mesmo aos 53 anos.
E foi um processo longo, doloroso, cheio de avanços e retrocessos, porque sair de um relacionamento abusivo, mesmo quando você sabe racionalmente que precisa sair, é extremamente difícil. Mas Fernanda conseguiu. E hoje, 3 anos depois, ela é uma mulher diferente. Não porque tomou algum remédio mágico, mas porque fez escolhas corajosas e se comprometeu com o próprio bem-estar. Agora, quero que você faça um exercício mental comigo. Pense em um dia típico da sua vida. Quanto tempo você dedica a cuidar de você mesma, genuinamente? Não estou falando de tomar banho e escovar os dentes. Estou falando de atividades que nutrem sua alma, que te trazem alegria, que te fazem sentir viva. Ler um livro que você escolheu, não o que alguém te recomendou. Caminhar na natureza prestando atenção nos sons e nas cores, não apenas para cumprir a meta de passos. Conversar com uma amiga sobre coisas que importam para você, não apenas ouvir os problemas dela. Criar algo, seja um desenho, uma receita, um texto, um jardim. Quanto tempo você dedica a isso? Se a resposta honesta é pouco ou nenhum, então você precisa entender que está vivendo uma vida que não é realmente sua e está vivendo no piloto automático, cumprindo rotinas e expectativas externas, mas não habitando a própria existência. A romã é uma metáfora perfeita para o que estou tentando te dizer. Ela tem uma casca dura, espinhosa, difícil de abrir. Muitas pessoas olham para ela e pensam que não vale o esforço. Mas quando você finalmente abre, o que encontra dentro são centenas de sementes vermelhas, brilhantes, suculentas, cheias de vida e de poder. Você é como a romã, pode ter desenvolvido uma casca dura ao longo dos anos, pode ter aprendido a se proteger fechando-se, pode parecer para os outros e até para você mesma que não vale o esforço de se conhecer profundamente. Mas dentro de você há uma riqueza imensa, uma vitalidade que está esperando para ser reconhecida e celebrada. E ninguém vai fazer isso por você. Você precisa ser a pessoa que abre a própria romã, que reconhece o próprio valor, que se nutre com a própria essência. Voltando aos aspectos médicos, porque eles são importantes e concretos. Além da romã, existem outros alimentos e hábitos que são fundamentais para a saúde da próstata. Tomates, especialmente cozidos, são ricos em licopeno, um carotenoide com potente ação antioxidante que se acumula especificamente no tecido prostático. Peixes gordos como salmão, sardinha e cavala são ricos em ômega 3, que tem ação anti-inflamatória. Sementes de abóbora são ricas em zinco, um mineral essencial para a saúde prostática. Chá verde contém catequinas, que têm propriedades anticancerígenas. Crucíferas como brócolis, couve-flor e repolho contêm sulforafano, que ativa enzimas de desintoxicação e protege contra danos celulares. Mas, novamente, a alimentação é apenas uma parte. Exercício físico regular, especialmente exercícios de resistência que mantêm a massa muscular e a densidade óssea, é fundamental. Controle do estresse através de práticas contemplativas, sono de qualidade, hidratação adequada, exposição solar moderada, para a produção de vitamina D, relacionamentos sociais significativos, tudo isso compõe o mosaico da saúde integral. E aqui está a questão central. Você não pode controlar se o homem que você ama vai ou não adotar esses hábitos. Você pode oferecer informação, pode preparar refeições saudáveis, pode convidá-lo para caminhar com você, mas você não pode querer pela saúde dele mais do que ele quer. E se você está se desgastando tentando, você precisa parar e perguntar a si mesma: por que estou fazendo isso? Qual necessidade minha está sendo atendida ao tentar controlar a saúde dele? Muitas vezes, a resposta é desconfortável. Às vezes, tentamos controlar a saúde do outro porque sentimos que, se ele adoecer, nossa vida vai desmoronar. Às vezes, é porque acreditamos que nosso valor está em ser útil, em ser necessária. Às vezes, é porque é mais fácil focar nos problemas dele do que enfrentar os nossos próprios. Qualquer que seja a razão, ela merece ser olhada com honestidade.
Quero falar agora sobre algo que observo com frequência em mulheres da nossa geração: a dificuldade de receber. Nós somos excelentes em dar, em cuidar, em servir. Mas quando alguém tenta cuidar de nós, quando alguém oferece ajuda, quando alguém quer nos servir, nós nos sentimos desconfortáveis. Minimizamos nossas necessidades, dizemos que está tudo bem, que não precisamos de nada. Essa incapacidade de receber tem raízes profundas. Ela vem de uma crença inconsciente de que precisar de algo nos torna fracas, inadequadas, indignas. Ela vem de uma socialização que nos ensinou que mulheres devem ser autossuficientes emocionalmente, que devem aguentar tudo sozinhas, que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas a verdade é exatamente o oposto. Ser capaz de receber, de ser vulnerável, de reconhecer que você tem necessidades e que merece que elas sejam atendidas, isso é força, isso é maturidade emocional. Pense na Romã novamente. Ela não se desculpa por ser difícil de abrir. Ela não tenta facilitar as coisas para quem quer consumi-la. Ela simplesmente é o que é, e quem realmente quer acessar suas riquezas vai fazer o esforço necessário. Você pode aprender com isso. Você não precisa se contorcer para ser mais fácil, mais conveniente, mais palatável. Você pode simplesmente ser quem você é, com suas complexidades, suas necessidades, seus limites, e as pessoas certas vão valorizar isso. Vão fazer o esforço de te conhecer profundamente. Vão celebrar quem você realmente é em vez de tentar te moldar em quem elas querem que você seja. Vamos falar sobre sexualidade na maturidade, porque esse é um tema que ainda é envolto em silêncio e vergonha, mas que é absolutamente central para o bem-estar. A sexualidade não acaba aos 50, aos 60, aos 70 anos. Ela se transforma, certamente. Os hormônios mudam, o corpo muda, as prioridades mudam, mas o desejo de conexão, de prazer, de intimidade, isso não desaparece. O que acontece frequentemente é que mulheres da nossa geração foram socializadas para acreditar que sua sexualidade existe em função do desejo masculino, não como uma força própria, autônoma, valiosa em si mesma. Então, quando o parceiro tem problemas de ereção, quando ele perde o interesse sexual, muitas mulheres simplesmente aceitam que sua vida sexual acabou, sem questionar, sem buscar alternativas, sem considerar que a própria sexualidade continua viva e merece ser nutrida. A verdade é que a sexualidade feminina, na maturidade, pode ser incrivelmente rica, justamente porque não está mais tão atrelada à reprodução, à performance, às expectativas sociais. Você já criou os filhos, já construiu a carreira, já provou o que tinha que provar. Agora, finalmente, pode explorar o prazer pelo prazer, a conexão pela conexão, sem agendas ocultas. Mas isso exige que você se aproprie da própria sexualidade, que você a veja como algo que pertence a você, não ao seu parceiro. Exige que você esteja disposta a se conhecer, a explorar o próprio corpo, a comunicar o que você gosta e o que não gosta, a buscar informação sobre as mudanças hormonais e as formas de lidar com elas, seja através de reposição hormonal, lubrificantes, brinquedos, terapia sexual, o que for necessário. Se o seu parceiro não está disposto a fazer a parte dele para manter uma vida sexual saudável, se ele se recusa a procurar ajuda médica, se ele não está interessado em explorar outras formas de intimidade além da penetração, você tem escolhas. Você pode aceitar uma vida sem sexo, e isso é válido se for uma escolha consciente e se você estiver genuinamente em paz com ela. Ou você pode decidir que sua sexualidade é importante demais para ser abandonada e buscar formas de nutri-la, seja sozinha, seja com um parceiro diferente. Não estou dizendo que você deve trair ou terminar o relacionamento impulsivamente. Estou dizendo que você tem o direito de considerar todas as opções e de fazer escolhas que honrem quem você é e o que você precisa. Conheci Helena, 62 anos, que estava em um casamento sem sexo há mais de 10 anos. O marido tinha disfunção erétil, se recusava a procurar tratamento e simplesmente decidiu que a vida sexual deles tinha acabado. Helena,
Por anos aceitou isso, achando que era o natural da idade, que não era tão importante assim. Mas algo dentro dela estava morrendo. Ela se sentia invisível, indesejada, desconectada do próprio corpo. Quando finalmente teve coragem de abordar o assunto comigo, ela chorou e disse: Doutora, eu me sinto egoísta por querer isso, mas eu ainda sinto desejo, eu ainda quero ser tocada, eu ainda quero me sentir viva. Eu validei completamente o que ela sentia, porque não há nada de egoísta em querer intimidade, em querer prazer, em querer conexão. Trabalhamos juntas para que ela pudesse comunicar isso ao marido de forma clara e sem culpa, e para que ela pudesse considerar todas as suas opções. O desfecho da história de Helena é dela para contar, mas o ponto é que ela finalmente se permitiu reconhecer que suas necessidades importam, que ela não é obrigada a viver uma vida de resignação sexual só porque o parceiro não está disposto a fazer o que é necessário. A Romã, com sua capacidade de melhorar a circulação e aumentar a testosterona, pode ser uma aliada, tanto para homens quanto para mulheres. Sim, mulheres também se beneficiam da Romã. Testosterona não é um hormônio exclusivamente masculino. Mulheres também produzem testosterona em quantidades menores, mas absolutamente essenciais para a libido, para a energia, para a massa muscular, para a clareza mental. Após a menopausa, os níveis de testosterona caem, e isso pode afetar significativamente a qualidade de vida. A Romã, junto com exercícios de resistência, sono adequado, manejo do estresse e, em alguns casos, reposição hormonal, pode ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona. Mas, mais uma vez, nenhuma intervenção isolada resolve tudo. Saúde é um sistema integrado e bem-estar é uma prática diária, não um destino que você alcance e pronto. É um compromisso contínuo com escolhas que te nutrem, com relacionamentos que te respeitam, com hábitos que te fortalecem. E isso exige consciência, exige intenção, exige que você esteja disposta a questionar padrões antigos e a experimentar formas novas de viver. Quero falar agora sobre apego seguro, porque esse é o fundamento de relacionamentos saudáveis. Apego seguro é quando você confia que pode ser você mesma, com todas as suas vulnerabilidades e imperfeições, e ainda assim ser amada. É quando você não precisa se contorcer, não precisa reprimir partes de si mesma, não precisa viver em constante estado de alerta tentando agradar o outro para garantir que ele não te abandone. Pessoas com apego seguro têm uma base interna de segurança emocional. Elas sabem que são dignas de amor, independentemente do que façam ou deixem de fazer. Elas conseguem estar sozinhas sem se sentir abandonadas e conseguem estar em relacionamento sem perder a própria identidade. Elas comunicam necessidades de forma clara e direta, estabelecem limites sem culpa e respeitam os limites do outro. Elas não confundem intensidade com intimidade, não confundem ciúme com amor, não confundem controle com cuidado. Muitas de nós não desenvolvemos apego seguro na infância. Talvez nossos cuidadores fossem inconsistentes, às vezes presentes e amorosos, às vezes ausentes e frios. Talvez fossem intrusivos, invadindo nossos limites, ou negligentes, ignorando nossas necessidades. Talvez o ambiente fosse caótico, imprevisível, inseguro. Tudo isso cria padrões de apego inseguro que se manifestam na vida adulta. Apego ansioso é quando você está constantemente preocupada com o relacionamento, precisando de reasseguramento constante, com medo de abandono, tendendo a se anular para manter o outro por perto. Apego evitativo é quando você tem dificuldade de se conectar emocionalmente, mantém as pessoas à distância, valoriza a independência acima de tudo, tem dificuldade de confiar. Apego desorganizado é uma mistura dos dois, onde você simultaneamente deseja conexão e tem medo dela, resultando em comportamentos contraditórios e relacionamentos caóticos. A boa notícia é que apego não é fixo. Você pode desenvolver apego seguro na vida adulta através de relacionamentos saudáveis, terapia, autoconhecimento e práticas intencionais. Você pode aprender a se autorregular emocionalmente,
a comunicar necessidades de forma clara, a estabelecer limites saudáveis, a confiar em si mesma e nos outros de forma equilibrada. Mas isso exige trabalho consciente e disposição para enfrentar padrões antigos que, embora disfuncionais, são familiares e, portanto, confortáveis de certa forma. A romã não vai te dar apego seguro, mas cuidar de si mesma de forma consistente, honrar suas necessidades, estabelecer limites, escolher relacionamentos que te nutrem. Tudo isso contribui para construir uma base interna de segurança. Cada vez que você escolhe o que é melhor para você, mesmo quando é difícil, você está enviando uma mensagem ao seu sistema nervoso de que você é digna de cuidado, de que você importa, de que você merece bem-estar. E com o tempo, essa mensagem se torna a nova narrativa interna. Deixa-me compartilhar algo sobre o conceito de diferenciação, que é a capacidade de manter o próprio senso de identidade dentro de um relacionamento íntimo. Pessoas bem diferenciadas conseguem estar emocionalmente próximas de alguém sem se fundir com essa pessoa, sem perder o senso de quem são, do que pensam, do que sentem, do que precisam. Elas conseguem discordar do parceiro sem sentir que o relacionamento está ameaçado. Elas conseguem ter interesses próprios, amizades próprias, opiniões próprias, sem se sentir culpadas ou desleais. Elas não precisam que o parceiro valide cada escolha que fazem, porque tem validação interna. Muitas mulheres da nossa geração têm baixa diferenciação. Elas se definem em relação aos outros, especialmente em relação aos parceiros. Elas não sabem quem são fora do papel de esposa, mãe, cuidadora. Elas adaptam constantemente o próprio comportamento, as próprias opiniões, os próprios sentimentos para manter a harmonia relacional sem perceber que estão se perdendo no processo. E quando o relacionamento termina, seja por morte, separação ou simplesmente por mudança, elas entram em crise profunda porque perderam o espelho externo que lhes dizia quem eram. Desenvolver diferenciação é um dos trabalhos mais importantes da maturidade. É aprender a se perguntar: o que eu realmente penso sobre isso? O que eu realmente sinto? O que eu realmente quero? Não o que eu deveria pensar, sentir ou querer, não o que os outros esperam de mim, mas o que é genuinamente meu. E então, ter a coragem de honrar essas respostas, mesmo quando elas são inconvenientes, mesmo quando elas desagradam alguém, mesmo quando elas exigem mudanças difíceis. A romã, com toda a sua riqueza nutricional, é um ato de escolher consumi-la regularmente, preparar o suco com atenção, valorizar o próprio corpo o suficiente para nutri-lo com alimentos de qualidade. Tudo isso são pequenos atos de diferenciação. São formas de dizer: eu importo, minha saúde importa, eu mereço melhor. E esses pequenos atos se acumulam, criando uma nova relação consigo mesma, uma relação baseada em respeito, cuidado e valorização. Agora, quero abordar algo delicado, mas necessário: a questão da dependência financeira. Muitas mulheres da nossa geração não têm independência financeira completa. Talvez tenham abandonado a carreira para cuidar dos filhos. Talvez trabalhem em empregos mal remunerados. Talvez dependam financeiramente do parceiro. Essa dependência cria uma vulnerabilidade enorme, porque torna muito mais difícil sair de relacionamentos insatisfatórios ou abusivos. O medo de não conseguir se sustentar, de perder o padrão de vida, de ficar desamparada na velhice. Tudo isso mantém mulheres presas em situações que as adoecem. Não tenho soluções mágicas para isso, porque a realidade econômica é dura e as estruturas sociais ainda são profundamente desiguais. Mas o que posso dizer é que independência financeira, mesmo que parcial, mesmo que modesta, é uma forma de liberdade emocional. Ter uma conta bancária própria, ter uma fonte de renda própria, ter um planejamento financeiro próprio, tudo isso te dá opções, e ter opções te dá poder. Poder de escolher, poder de negociar, poder de sair, se necessário. Se você está em uma situação de dependência financeira,
comece a trabalhar nisso, mesmo que seja aos poucos. Informe-se sobre suas finanças, aprenda sobre investimentos, busque formas de gerar renda, construa uma reserva de emergência. Isso não é egoísmo, é sobrevivência. E se você está em um relacionamento onde o parceiro controla as finanças, onde você não tem acesso a informações sobre dinheiro, onde você precisa pedir permissão para gastar, saiba que isso é uma forma de abuso financeiro. É uma forma de controle que te mantém vulnerável e dependente. E você merece melhor. Você merece transparência. Você merece autonomia. Você merece ser tratada como uma parceira igual, não como uma dependente. A romã custa dinheiro, e isso pode parecer um detalhe trivial, mas não é. Ter autonomia financeira para comprar uma romã, para investir na própria saúde, sem precisar pedir permissão ou justificar o gasto, isso é liberdade. E se você não tem isso, precisa trabalhar para conquistar, porque sua saúde e seu bem-estar não são negociáveis. Quero falar agora sobre perdão, porque esse é um tema que gera muita confusão. Perdoar não significa esquecer, não significa aceitar o inaceitável, não significa permitir que a pessoa continue te machucando. Perdoar é, fundamentalmente, liberar a carga emocional que você carrega em relação a algo que aconteceu. É decidir que você não vai mais permitir que aquele evento ou aquela pessoa tenha poder sobre o seu presente. É uma escolha que você faz por você, não pelo outro. Muitas mulheres confundem perdão com reconciliação. Elas acham que perdoar significa voltar ao relacionamento, significa confiar novamente, significa agir como se nada tivesse acontecido. Mas não é isso. Você pode perdoar alguém e ainda assim escolher não ter essa pessoa na sua vida. Você pode perdoar alguém e ainda assim manter limites firmes. Você pode perdoar alguém e ainda assim exigir que comportamentos mudem antes de considerar a reconciliação. Perdão é sobre liberar você mesma, não sobre liberar o outro das consequências das ações dele. E às vezes a pessoa que mais precisa do seu perdão é você mesma. Perdoar-se por ter ficado tanto tempo em um relacionamento que não te servia. Perdoar-se por não ter visto os sinais mais cedo. Perdoar-se por ter se anulado, por ter cedido, por ter acreditado em promessas vazias. Você fez o melhor que podia com os recursos emocionais e as informações que tinha na época. Agora você sabe mais. Agora você cresceu. Agora você pode fazer escolhas diferentes. Mas se você continuar se punindo pelo passado, você não vai conseguir habitar plenamente o presente. A romã, com suas sementes vermelhas, que parecem pequenas joias, me faz pensar em como cada experiência da vida, mesmo as dolorosas, carrega dentro de si algo valioso. Cada relacionamento que não deu certo te ensinou algo sobre o que você não quer, sobre o que você não aceita, sobre quem você não é. Cada vez que você cedeu demais e se perdeu, você aprendeu um pouco mais sobre a importância dos limites. Cada vez que você foi desrespeitada, você aprendeu um pouco mais sobre o que é respeito genuíno. Essas lições têm valor, mesmo que tenham custado caro. E você pode honrar essas lições sem precisar continuar pagando o preço. Estamos chegando ao final deste tempo juntas, e quero deixar algumas coisas muito claras. A romã é de fato uma fruta extraordinária para a saúde da próstata e para a potência masculina, e isso está solidamente fundamentado em ciência. Mas a saúde de qualquer pessoa, homem ou mulher, depende de um conjunto integrado de fatores: alimentação, exercício, sono, manejo do estresse, relacionamentos saudáveis, propósito de vida, autonomia, respeito próprio. Nenhum alimento isolado, por mais poderoso que seja, vai compensar uma vida desequilibrada. E a questão central que tentei abordar ao longo de todo este tempo é que você, mulher madura, inteligente, capaz, não pode continuar colocando a saúde e o bem-estar dos outros acima dos seus próprios.
Você não pode continuar sendo a gestora da vida de todo mundo enquanto negligencia a sua própria. Você não pode continuar se anulando, cedendo, justificando, compensando, esperando que um dia, magicamente, você vai receber de volta todo o amor e cuidado que você deu. Porque a vida não funciona assim. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre reciprocidade, não sobre sacrifício unilateral. Então, o desafio que te deixo para esta semana é o seguinte: escolha uma área da sua vida onde você está se anulando, onde você está fazendo por alguém o que essa pessoa deveria estar fazendo por si mesma, onde você está carregando um peso que não é seu. E pare, simplesmente pare. Não com raiva, não com ressentimento, mas com clareza e firmeza. Comunique, se necessário, que você não vai mais fazer aquilo, que você confia que a pessoa é capaz de assumir a própria responsabilidade. E observe o que acontece. Observe o desconforto que você sente, porque vai haver desconforto. Observe a reação da outra pessoa. E observe também o espaço que se abre dentro de você quando você para de carregar o que não é seu. E se você quiser começar pelo concreto, compre uma romã. Descasca com paciência. Saboreie suas sementes. Prepare um suco fresco. E, enquanto faz isso, pense que você está nutrindo não apenas o corpo, mas também o compromisso que está fazendo consigo mesma, de se colocar em primeiro lugar, de se valorizar, de se respeitar. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se você reconheceu padrões na sua própria vida, se você sentiu que não está sozinha nessa jornada, eu te peço que se inscreva neste canal, que deixe um comentário compartilhando sua experiência e que compartilhe este vídeo com outras mulheres que possam precisar ouvir essas palavras. Nós precisamos criar redes de apoio, precisamos falar abertamente sobre essas questões, precisamos parar de fingir que está tudo bem quando não está. A mudança começa quando nomeamos a verdade, quando validamos o que sentimos, quando nos recusamos a continuar vivendo em piloto automático. Eu estarei aqui, criando conteúdo que honra a inteligência e a experiência de mulheres maduras, conteúdo que não infantiliza, que não edulcora, que diz a verdade com respeito e compaixão. Porque vocês merecem isso. Vocês merecem informação de qualidade, merecem ser tratadas como adultas capazes de fazer escolhas conscientes, merecem ter suas experiências validadas e suas necessidades respeitadas. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por ter dedicado este tempo a você mesma. Porque isso é exatamente o que eu quero que você continue fazendo, dedicando tempo, energia, cuidado e amor a você mesma. Sem culpa, sem desculpas, sem esperar permissão de ninguém. Você é suficiente. Você sempre foi. E está na hora de você viver como se acreditasse nisso. Até a próxima e lembre-se, a madurez emocional não é sobre se tornar mais forte para aguentar mais. É sobre se tornar mais sábia para escolher melhor.